O mundo do crime também é uma escola, e é bastante comum que bandidos realizem intercâmbios para aprender uns com os outros. Ao longo da história da criminalidade carioca, muitos foras da lei, famosos, fizeram parte da mesma cadeia. Esse é o caso de Pedro Dom e Playboy da Pedreira. Galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, certo? Hoje a gente vai falar de duas figuras interessantes aí da história do Rio de Janeiro, do mundo dos delitos, que é o Playboy da Pedreira e o Pedro Dom. E para começar, vamos dar uma lidinha numa reportagem aqui que eu trouxe para vocês. 3 presos em Botafogo. Moradores ajudam a polícia a identificar assaltantes. Cansados de serem presas fáceis de uma quadrilha que atuava na rua Mundo Novo de Botafogo, moradores ajudaram a polícia a montar uma operação que prendeu, na madrugada de ontem, 3 dos 4 bandidos acusados de roubar e furtar carros e motos na área. Entre os presos estava o soldado da aeronáutica Celso Pinheiro Pimenta, de 19 anos, ou Mamadeira, morador de Laranjeiras. Segundo os policiais, ele faria prova na manhã de ontem para sargento. Com o Celso estavam 2 menores de 17 anos, um morador de Botafogo e outro de uma favela em Santa Teresa. Essa é uma reportagem do jornal O Dia e é uma das primeiras vezes que a mídia cobriu a figura do Celso Pimenta, conhecido como Playboy, e nessa época, como vocês viram, ele roubava carro em Botafogo e já era destaque, pelo menos no jornal. E além do nome dele como destaque, a localização geográfica da onde ele morava também era destaque, que era Laranjeiras, que é uma região de classe média, ali na cidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai ver aqui a relação do Playboy da Pedreira com o Pedro Dom e dar uma passadinha na tendência dos jovens de classe média que entram para o mundo do crime, que é um fato que assusta bastante as classes mais abastadas do Brasil e que gera uma comoção midiática muito maior que quando um pobre entra no mundo do crime. Edu, roda a vinheta. Pessoal, durante muitos anos, algumas teorias da criminologia diziam que a entrada no mundo do crime era condicionada por inúmeros fatores sociais. Entre eles, talvez o mais importante, seria a desigualdade social. Para esses autores, viver em um mundo com alta competitividade ligada ao consumo faz com que muitos jovens optem pelo mundo dos delitos. Obviamente, pessoal, que há outras teorias muito bem aceitas, como a da escolha racional, em que o cidadão faz uma escolha totalmente lúcida pelo mundo do crime e segue esse caminho, sem se importar com as consequências. Então, basicamente a gente tem 2 teorias importantes aí para entender por que a pessoa entra no mundo do crime. Uma é por conta da desigualdade social, a falta de acesso a bens de consumo, que fomentaria uma entrada no crime para que essas pessoas pudessem adquirir esses bens de consumo no sistema capitalista competitivo que a gente vive. A outra teoria é da escolha racional, que falaria que na verdade o mundo do crime é uma escolha porque muitas pessoas são pobres, não têm acesso ao consumo e não precisam entrar no mundo do crime ou não entram no mundo do crime. Essas 2 teorias elas se misturam em determinados momentos e não há um consenso entre elas. Muita gente vem no comentário, isso é coisa... A gente está falando de teorias científicas sobre criminologia e segurança pública. Então aqui eu estou passando as 2 para vocês. Mas pressupõe-se que um jovem de classe média, um jovem rico, ele não teria motivos para entrar no crime, pelo menos nesse ponto da desigualdade social, porque ele teria mais acesso ao bens de consumo. Então ele optaria aí por uma questão muito mais racional de entrar no crime, por algum motivo. E algumas dessas teorias, elas fazem com que construa-se um fascínio pela história de membros da classe média que entram no mundo do crime, uma vez que as necessidades básicas desses caras são supridas e eles têm acesso a bens de materiais, bens de consumo e tal. E aí a gente se faz a seguinte pergunta, e a sociedade se faz essa pergunta: por que diabos um cara desse que nasceu privilegiado num país paupérrimo e pobre como o Brasil entraria no mundo do crime? Aí a gente tem teorias como a teoria do white collar, que seria aquela teoria que mostra que na verdade o crime ele não está necessariamente ligado à pobreza, ele está ligado a oportunidades de ganhar dinheiro, de ter frutos aí fora da legalidade, senão nós não teríamos os criminosos de colarinho branco que seriam os políticos nossos, né? Mas nessa linha, a gente tem vários bandidos da classe média que aterrorizaram principalmente o Rio de Janeiro. Um exemplo claro disso daí é o Lúcio Flávio, que nos anos 60 e 70, né, deu um baita trabalho para a polícia do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, o Lúcio Flávio tem até um filme sobre a história dele, que é do Hector Babenco, o mesmo diretor do Carandiru, que chama Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia. É um filme excepcional também, que eu acho que é da hora vocês assistirem. Lúcio Flávio virou um assaltante, ele aterrorizou o Rio de Janeiro e foi contido por forças policiais. Mas diferente de bandidos pobres da
época dele, ele não foi executado porque a mídia ficava muito em cima dele. Em determinado momento ele trocou tiro com a polícia e ele virou camiseta de saudade, mas demorou bastante tempo. Então ele teve aí uma liberdade para cometer vários crimes, porque a polícia não podia chegar lá e sentar o dedo como fazia com os pobres dentro da comunidade. E nessa história do Lúcio Flávio, a mídia ela teve um papel muito importante, e ela tem um papel muito importante nas histórias dos bandidos da Zona Sul, porque geralmente o jornal ele produz conteúdo para o pessoal da classe média, e aí é esse pessoal que acaba consumindo esse jornal e as matérias e manchetes que causam medo neles, o medo deles, por exemplo, perderem os filhos para o mundo do crime. Bom, além do Lúcio Flávio que nós falamos aqui, nós tivemos também outros famosos da Zona Sul ou da classe média que fizeram isso. Quando a gente está falando da Zona Sul, a gente não está falando da região. Geralmente Zona Sul é um sentido figurado para a gente falar de pessoas que têm dinheiro. Outro bandido famoso foi o Maurício Chaves da Silveira, conhecido como Mauricinho Botafogo. Ele era chefe de uma quadrilha que praticava assaltos e sequestros na região nobre do Rio de Janeiro. Mauricinho causou uma grande confusão no Rio de Janeiro, mas acabou sendo preso e sua quadrilha desmantelada. Porém, ele acabou marcando uma época e dando abertura para outros criminosos da classe média. Então, coloca aí o Mauricinho Botafogo também na fita. Eu já vou deixar avisado que a gente tem 2 vídeos, do Mauricinho Botafogo e do Lúcio Flávio também, para que vocês possam assistir aí depois desse vídeo, né? Para ajudar aí a engajar no canal. E é nesse momento pós Mauricinho Botafogo, que aterrorizou o Rio de Janeiro, que nós chegamos em um personagem bastante conhecido e que, lógico, vai ser a chave para a gente falar sobre os 2 personagens que a gente está falando hoje, que é o Pedro Machado Lomba Neto, conhecido como Pedro Dom. Dom era filho de um policial e nasceu e cresceu na classe média carioca. O filho do Pedro Dom nos procurou aqui, ele veio conversar com a gente, mandou umas fotos do pai dele e tal, um abraço para você que veio nos procurar. Ele chegou a dizer que as histórias que passavam na série do Pedro Dom eram meio contraditórias assim e tal. E o Fernando Drummond, um abraço, o Fernando Drummond tá escrevendo um livro sobre o filho e a história do Pedro Dom de verdade, e o Drummond tá convidado para vir aqui fazer uma live com a gente. O Pedro Dom, galera, ele era um cara de classe média, filho de um policial, inclusive um policial bem conceituado no Rio de Janeiro, e ele montou uma quadrilha de ladrões de residência e carros de luxo. E ele se aproveitou da afeição que ele tinha de jovem da classe média para conseguir facilidade de acesso aos locais que ele iria roubar. Tanto que a maior parte de seu grupo era formado de jovens com aparência de classe média. Porque o Pedro Dom tinha o que nós chamamos de passabilidade da Zona Sul. O que seria essa passabilidade? Ele é um cara que, ao você olhar para ele, você confunde com o playboy que mora dentro do condomínio. Então, ele teria mais acesso aí a entrar nos lugares sem necessariamente precisasse meter o cano. Fosse um cara negro e pobre, que as pessoas olhassem para ele e vissem um estereótipo que as pessoas acreditam estar dentro da comunidade, certamente esses caras seriam mais vigiados, a polícia não deixaria chegar perto e, quiçá, o dono do condomínio, o porteiro do condomínio deixaria o cara entrar ali. Mas o Pedro Dom tinha em seu grupo ali mulheres que pareciam mulheres de classe média, ele próprio tinha o rosto ali, ele era o cara da classe média, então ele conseguia ter essa passabilidade que facilitava a vida dele. Além disso, o Pedro Dom circulava no asfalto e nos morros, e ele fez amizade com membros da ADA, da Amigo dos Amigos, né? A organização lá criminosa no Rio de Janeiro, que de 2005 até mais ou menos 2015 aí, 2020, ela era bastante grande. Hoje ela tá bem reduzida no Rio de Janeiro. E o Pedro Dom fez amizade com esses caras, principalmente os caras que ficavam alocados na comunidade da Rocinha, ou seja, o Lulu da Rocinha e o Erismar, né, o BenTV, que a gente tem vídeo falando sobre os dois ali. Pro Pedro Dom era o local de fuga, porque ele fazia assaltos em São Conrado, que é do lado da Rocinha, e aí ele fugia pra Rocinha para poder se defender e evitar o sistema policial ali atrás dele. Foi nesses assaltos, entre idas e vindas, que Pedro Dom acaba trombando o Celso Pinheiro Pimenta, vulgo Mamadeira, que mais tarde vai ficar conhecido como Playboy. O nome do Playboy era Mamadeira nesse tempo, porque diziam que ele tinha cara de criança, de bebê, né? Então eles chamavam de Mamadeira, e aí o Playboy vai entrar e vai aprender a fazer assaltos junto com o Pedro Dom, na conta do Pedro Dom. Ao que sabemos, Playboy não conviveu tanto tempo com o Pedro Dom. A passagem dele pelo grupo do Dom não durou nem um ano. Como já falamos ali na matéria, Playboy fazia parte de algumas quadrilhas no começo, depois entra na quadrilha do Pedro Dom, atuando ali em São Conrado, nessa região, e também em Botafogo. Dom e Playboy, então, se conheceram, e Playboy adentrou na quadrilha do Pedro Dom, e geralmente Playboy fazia o trampo de olheiro enquanto o Dom assaltava. Mas depois ele passou a adentrar nas casas igual ao chefe dele, né, para realizar roubos. Foi nesse período
que Playboy aprendeu a fazer roubos e ações ousadas que definiram para sempre sua personalidade no mundo do crime. Inclusive, foi Pedro Dom que apresentou o Playboy para bandidos da ADA, e aí, lógico, isso vai facilitar a entrada de Playboy no mundo do comércio ilegal de entorpecentes, se ele fazer todo o trampo dele lá e tal. A gente tem aqui um dossiê contando a história do Playboy da Pedreira, um dossiê de quase 1 hora que a gente conta a história dele todinha, a gente vai atrás de documentação, uma série de coisas, eu acho que é legal vocês assistirem. A gente só conseguiu fazer esse dossiê do Playboy, inclusive, porque a gente teve a ajuda de vocês. Pessoal, eu tô parando os vídeos agora nesses momentos para falar essa coisa para vocês, eu gostaria que vocês ficassem aqui, por questão de atenção mesmo, tá? Nós estamos com muita dificuldade de produzir. O trabalho da iconografia da história é um trabalho sério, nós sempre procuramos fazer trabalhos aprofundados com temas bastante complexos. Por conta desses temas, muitas empresas não querem entrar para nos patrocinar, mesmo que eles nos patrocinem, quando a gente vende alguma coisa aqui, infelizmente vocês não clicam nem no link. A gente não tem engajamento para isso, eu não sei se a gente está errando em alguma coisa, mas para não parar a produção da iconografia da história, nos próximos vídeos e nos últimos vídeos a gente tem feito esse apelo. E na verdade são 3 apelos, e eu quero fazer eles aqui para vocês neste momento. Primeiro apelo, se você puder, eu sei que a coisa tá difícil, mas se você puder, ajude a gente no Apoia-se. A partir de R$2 por mês, vocês nos dão uma força e isso garante que a gente possa expandir o nosso trabalho e continuar fazendo um trabalho profundo. Porque senão a gente vai acabar tendo que fazer react ou vídeos mais superficiais, porque quanto mais a gente produz, mais a gente precisa produzir para ganhar dinheiro, porque aqui essa plataforma ela faz isso com a gente. Quanto mais você produz, mais precisa produzir e aí menos se ganha. A gente vive de ads, que são as propagandas que passam aqui no vídeo. Então, em determinado momento, os caras começam a pagar menos no ads, aí você tem que produzir mais, e para produzir mais você precisa de mais tempo, você precisa de mais gente, senão você começa a produzir coisas piores. É por isso que tem gente que só faz react, só fica batendo papo no podcast. Não é a ideia nossa isso daqui. Então, se você puder ajudar no Apoia-se a partir de R$2, vocês vão ajudar muito o nosso trabalho e a gente garantir que a gente continue com esse trabalho profundo, que vocês gostam muito de assistir. Segunda coisa, se vocês puderem ir, bota thumb no nosso canal aí, Edu, por favor, ir pro nosso canal Indo Pras Ideias e se inscrever lá. A gente fez esse canal para ajudar a bancar esse aqui. Então muita gente fica pedindo no direct, no e-mail, fala disso, fala daquilo, fala disso, fala daquilo, e não sabe o trabalho que dá, que a gente só tem 2 pesquisadores, é eu e a Adriana para fazer o roteiro e tudo, e os outros meninos aqui para fazer o resto das coisas. Então se você se inscrever lá no Indo Pras Ideias e acompanhar os conteúdos de lá, que são conteúdos mais rápidos, vocês vão estar ajudando a manter esse canal aqui também. Além disso, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. São 3 coisas que é muito fácil de vocês fazerem. Uma custa alguma coisa, né? R$2 no mínimo, e eu entendo se vocês não puderem, tá tranquilo, mas as outras 2 são de graças e não custa nada de vocês fazerem, principalmente o like. Além de tudo isso, tá? O Playboy passou a conhecer gente famosa e participar de bailes funks. Ele começou nesse período aí que ele andou com o Pedro Dom a pegar gosto em joias, hábitos caros, etc., que era o que o Pedro Dom fazia. Bom, ao aprender a ostentar, o Playboy passou de mamadeira para Playboy e acabou se destacando como um puxador de assaltos. Mais ou menos em 2004, 2005, o Pedro Dom estava sendo caçado pelos 4 cantos da cidade do Rio de Janeiro e já não havia muito para onde escapar. Sua quadrilha havia sido praticamente dizimada. Playboy foi um dos poucos que sobraram de pé e livre. Na verdade, muitos autores aí, jornalistas, dizem que o Playboy foi o último membro da quadrilha de Pedro Dom e foi quem deu continuidade aí às práticas do Pedro Dom. Apesar do Playboy daí, ele vai preso e ele entra no mundo dos entorpecentes aí, ele vai seguir uma outra carreira totalmente diferente do seu mestre. Dali pra frente, Playboy lamenta a morte de Pedro Dom, mas acaba seguindo seus caminhos e traçando uma trajetória bastante sinistra no mundo dos delitos, principalmente dos entorpecentes. Durante os primeiros contatos de Playboy com a cúpula das organizações, ele sempre usava como cartão de visita o estágio que ele fez com o grupo do Pedro Dom e sua quadrilha. Esses intercâmbios, eles marcam bastante a história do Rio de Janeiro, e se vocês quiserem, a gente faz a história com outros intercâmbios famosos. Deixa aí nos comentários alguns intercâmbios entre bandidos que vocês gostariam que a gente falasse. E no caso aí, o Pedro Dom, ele foi professor do Playboy. E não só professor, foi iniciador do Playboy no mundo do crime. E o que fez com que o Playboy ficasse famoso já no Rio de Janeiro, circulasse em vários espaços. E através desse network de circulação, ele conseguiu, né, adentrar aí e ser um dos chefes mais conhecidos do comércio ilegal de substâncias. E até hoje é muito falado
nos lugares e nos espaços aí, quando a gente tá falando do mundo do crime, certo, rapaziada? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se. Se possível também, vire membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir cada vez mais e melhor. Eu não sei se vocês sabiam desse estágio que o Playboy acabou fazendo com o Pedro Dom, mas esses caras se encontraram e eles circularam nos mesmos espaços, porque, como dizem os meus amigos cariocas, o Rio de Janeiro é um kitnet. Então, ele é muito próximo, você vê as pessoas, você tromba as pessoas, você cruza as pessoas. É isso aí. Eu sou o João Paviotti, fui, valeu, até a próxima.